O e-book, você já pegou? Pois é. Dia 30 de outubro, agora, quarta-feira da semana que vem, eu vou fazer uma aula ao vivo para todos vocês. Comunicar com atenção. Vai ser uma aula para todos. Pega o e-book gratuito, participe da aula, é para todos vocês, ao vivo, dia 30. Coloca na sua agenda aí. Dia 30, quarta-feira da semana que vem, tá bom? Uma aula ao vivo onde nós vamos falar de comunicar com atenção. Nós precisamos melhorar a nossa comunicação, seja para ter resultados mais positivos no campo social, familiar, né, com seus netos, com seus filhos, com a sua esposa, seja no campo profissional, seja no campo da política. Nós temos que melhorar a nossa comunicação. E eu vou te dar essa aula aqui, junto com vocês, ao vivo, sobre a comunicar com atenção. Deixa eu te falar uma coisa. Fica ligado. Fica ligado, porque nós vamos avançar nesse campo da comunicação. Eu e você, você e eu. E, e prepara, porque em dezembro será inesquecível. Calma que pode preparar. Enquanto isso, o que você tem que fazer? Entra no link e peça o seu e-book. Coloca o seu e-mail que eu vou te mandar o meu e-book. Comunicação com atenção. Quarta-feira que vem vai ter a aula para todos vocês, às 20h30, às 21h aqui no canal ao vivo, quarta-feira que vem, e nós vamos avançar. Não perca e não fique para trás. Eu quero você comigo, você vai avançar comigo. Vem muita coisa boa aí. E o nosso final de ano será inesquecível. Para quem aproveitar e não perder, porque se você perder, se lascou. Bota, bota, bota! Vamos avançar na comunicação. E do jeito que vai e volta, meu querido. Não adianta, não. E vamos que vamos! Vamos para frente que atrás vem gente. Olha aqui. Esse aqui é o juiz Ayrton Vieira. Ele é um juiz assessor do ministro Alexandre de Moraes. Ele estava realizando umas oitivas no gabinete de Alexandre de Moraes em relação a ali Chiquinho Brazão e tal coisa. Aqui, ó. Em relação a Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Ivaldo Barbosa, pelo duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Estava realizando a audiência do gabinete de Alexandre de Moraes e de repente começou a ver fumaça para tudo quanto é lado e fogo, fogo. O juiz disse que saiu correndo. Ele disse que saiu correndo porque não sabia de onde vinha o fogo, como é que estava a situação. Saiu correndo. E deixou até a audiência lá, que estava sendo inquirido online, né? Virtualmente, remotamente. Diz que deixou até a sessão ligada lá e todo mundo saiu correndo para deixar. 6 pessoas tiveram que ser atendidas pelo quanto de fumaça que tinha lá. Aí ele falou isso aqui, ó. Olha aqui. Começou a pegar fogo. Deixei aberto e saiu correndo, narrou Ayrton. Só depois vi que estava a audiência online ainda, mas graças a Deus ninguém se feriu. Ficou tudo resolvido. Completou o juiz de Moraes, que conduziu a audiência online na sede do Supremo Tribunal Federal. Saí correndo da sala, disse o juiz de Moraes, que estava realizando uma da da das sessões de julgamento de Domingos Brazão, de Chiquinho Brazão e de Rivaldo Barbosa, pelo duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Coincidência? Coincidência ou não? Para mim, não é coincidência. Meu querido, esses 3 aqui foram investigados, foram denunciados pelo Procurador-Geral da República e hoje estão sendo processados. E eles estão, os 3, numa penitenciária de segurança máxima. Tamanha periculosidade deles, que inclusive estão presos porque tentaram obstruir o trabalho da justiça, intimidando pessoas. E segundo a Polícia Federal, existe envolvimento direto deles com a milícia no Rio de Janeiro, em que estão infiltrados nas 3 esferas do poder. Tanto que até hoje, Chiquinho Brazão, o deputado federal, não foi cassado o seu mandato
pela Câmara de Deputados Federais. Não foi cassado. A Comissão de Ética já estabeleceu a sua cassação e até hoje Arthur Lira não colocou ainda a sessão para a votação de cassação ou não, que com certeza será cassado. Mas existe uma certa relutância em se dar o devido andamento para a cassação dele. Será por quê? Medo? Ou são cúmplices? E a coincidência de ocorrer esse incêndio exatamente quando do julgamento dessa aqui, que talvez seja uma das maiores organizações criminosas e talvez a mais perigosa, uma das mais perigosas do país, segundo a Polícia Federal, é muita coincidência. Coincidência? Eu não acho que seja coincidência. E é um sinal para abrir os olhos e ficar atento. Alexandre de Moraes. Eu sei que Alexandre de Moraes está atento. Alexandre de Moraes hoje tem 5 seguranças, dentre os quais está uma mulher, todos policiais, e de sua confiança, entre policial federal, policial civil e policial militar, da confiança dele. Mas tem que ficar atento, porque eu expliquei para vocês ontem que o Supremo Tribunal Federal nunca foi tão quente, nunca enfrentou tanto bandido de colarinho branco, tanta gente perigosa e poderosa como está enfrentando hoje. Então tem que ficar atento. Eu acredito que não foi coincidência, não. Ai, Andréia, mas essa é teoria de conspiração. Bom, se eu fosse Alexandre de Moraes, eu ia viver com teoria de conspiração, ia colocar uma vigilância um pouco a mais. Porque é o dele que está na reta. Porque ele está fazendo aquilo que tem que ser feito, inclusive para a manutenção da nossa democracia. E por falar em democracia, olha aqui, muito interessante. Bolsonaro, o maior perdedor das eleições municipais desse ano. Por quê, Andréia? Porque Bolsonaro não é mais necessário. A extrema-direita já tem outro representante, notadamente com Pablo Marçal. E Bolsonaro está caindo no ostracismo, no abandono. Está sendo usado, o seu capital político vai ser usado até o final. Eles vão esgotar Bolsonaro até o final e depois Bolsonaro já está quase, né, caminhando para ser presidiário, logo vai ser abandonado. E é interessante a gente perceber a origem do movimento, que foi um fracasso total. Bolsonaro foi o maior fracasso de uma aposta feita pela direita e pela extrema-direita nesse país. Aqui, ó, apostou errado. Apostaram errado. Em 2018, mídia corporativa, direita, extrema-direita e judiciário se organizaram para colocar um de direita, que na verdade era de extrema-direita no poder. Aí deram o golpe judicial, tiraram o Lula do pleito eleitoral, porque Lula poderia e derrubaria Bolsonaro naquele momento. Tiraram Lula, prenderam Lula, para que Bolsonaro pudesse então ganhar as eleições. Eles acharam que conseguiriam controlar Bolsonaro, porque Bolsonaro é burro, tem uma capacidade cognitiva muito limitada. Então eles acharam que iam conseguir controlar Bolsonaro. Só que não conseguiram. Eles conseguiram manipular Bolsonaro para a manutenção do maior juro do planeta, que chegou a quase 15%, para alimentar a elite que vive do orçamento da União, sequestrando quase 50% só com o pagamento dos juros da dívida. Isso eles conseguiram fazer. O resto fracassaram em tudo. Por quê? Porque Bolsonaro era desumano, desonesto, desleal, covarde, incompetente. Então foi uma aposta errada e se deram com os burros na água, tanto que Bolsonaro não conseguiu se reeleger. Mesmo comprando voto, mesmo dando calote nos estados, dando calote em milhões de brasileiros com os precatórios,
Mesmo assim, comprando o voto, Bolsonaro não conseguiu se reeleger. Tamanha crueldade ele manifestou e deixou muito claro, notadamente, durante a pandemia. Que, inclusive, tem um processo na primeira instância por superfaturamento da compra da dose da Covaxin, que Bolsonaro vai ter que responder. Está lá na primeira instância, o Supremo desceu. Então, eles apostaram errado e se lascaram. Aí, quando eles perceberam, notadamente a extrema-direita, que já estava toda acampada e loteou os órgãos da administração pública federal por Bolsonaro, notadamente por militares tentando o quê? Seduzir os militares para uma tentativa de golpe. E mesmo assim o golpe deu errado. Então a aposta de 2018 e o golpe em Lula fracassou, porque colocaram um incompetente e um cruel na administração pública, se lascaram. E o golpe a posteriori deu errado. Deu errado o golpe de Bolsonaro. E agora, mas antes de passar para frente, perceba que todos esses movimentos, tanto do golpe de 2018, em que foi um golpe judicial, do judiciário para com Lula, que teve ali o papel fundamental da 13ª Vara com Sérgio Moro, com a anuência e cumplicidade do próprio Supremo Tribunal Federal, que agora está sendo atacado por esse crocodilo que ele mesmo alimentou. O Supremo Tribunal Federal hoje é vítima do próprio crocodilo que alimentou aqui, ó. E ele sabe disso. Por isso está tentando fazer o resgate. Está tentando consertar aquilo que ele deixou ocorrer com Lula. Mas é tudo dentro do esquema, até porque a mídia corporativa jogava isso de dia e de noite, com os megafones, de dia e de noite, toda a situação, tanto na questão do golpe judicial em 2018, quanto a questão de 2022, quando, inclusive, a mídia corporativa acordou e percebeu o perigo que era Bolsonaro. Só que o estrago já tinha sido feito. Mas, de uma outra banda, eles não contavam com o retorno de Lula. A disponibilidade de Lula de voltar para o pleito eleitoral como voltou em 2022. E eles não contavam com a força e com a dureza de Alexandre de Moraes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se não fosse a disponibilidade de Lula em voltar para a cena política em 2022, e se não fosse o papel contundente de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, desde 2019, 2020, 2021, 2022 e até hoje, contra essa organização criminosa que loteou o Brasil, nós hoje estaríamos num estado de exceção, de golpe de Estado. Se lascaram por causa desses dois. E agora, o grande perdedor dessas eleições municipais é Bolsonaro. E ele sabe disso. Presta atenção nisso aqui. Inelegível e sob risco de ser preso, Bolsonaro diz que é candidato em 2016 e dispara o ex mais amado do Brasil. Ontem, no evento de Bolsonaro, junto com Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes, primeiro Bolsonaro disse que aquela campanha não era dele, era do Tarcísio. Ele não queria estar ali. Ele está sendo usado. E tem que ser, porque ele deve. Ele fez alianças com esse povo e ele deve. Ele não queria estar ali. Ele queria estar num ambiente mais radical, como Pablo Marçal. Só que ele não teve coragem de assumir Pablo Marçal. E nem independência de assumir Pablo Marçal. Por quê? Porque ele deve, a partir de alianças que ele fez anteriormente, notadamente em 2022, para tentar ganhar as eleições à presidência da República. Só que aí o que aconteceu? Pablo Marçal rachou a extrema-direita e a direita. E o pior de tudo para Bolsonaro, Pablo Marçal não precisou de Bolsonaro para quase ir para o segundo
turno. E agora, Ricardo Nunes, que foi para o segundo turno sem Bolsonaro, não deve nada para Bolsonaro. Pegou o código? Não deve absolutamente nada para Bolsonaro. Por isso que Bolsonaro estava com a cara que você precisa ver, a cara dele lá. Aí, só que para ele não ficar muito por baixo, na hora que ele foi falar, ele falou que era o candidato à presidência em 2026. Ele quer enganar quem? Só se for gado, porque ele é inelegível. Mas ele falou isso para quê? Para valorizar o seu capital político. Porque ele está fora até das pesquisas de intenções de votos à presidência. Quem já está sendo colocado é Tarcísio, que estava do lado dele. Ele já está se sentindo menosprezado, meio deixado de lado, e fez uma aposta extremamente errada de não assumir Ricardo Nunes, que reitero, Ricardo Nunes, se ganhar, não deve nenhum favor para Bolsonaro. Leia-se, nenhum cargo, nenhuma mamata, nenhum toma lá da cá. Enquanto isso, Pablo Marçal já pegou e cooptou parte do eleitorado de Bolsonaro e dos fãs de Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro novamente broxou, frouxou e não teve um papel contundente de liderança. Assim como ele não teve e fugiu no dia 30 de dezembro de 2022 e deixou o gado ir para o matadouro no dia 8 de janeiro. Do mesmo jeito. Mas para ele não sair muito mal, ele falou que é o candidato a presidente. Ou seja, Bolsonaro continua trabalhando com desinformação, mentira e fake news. Ele não está enganando muito mais. Que não está colando mais, entendeu? Aí você fala, mas Andréia, ele não pode ser candidato em 2026 de jeito nenhum? Não. Ele foi condenado em 2 julgamentos pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Para que ele possa ser elegível e voltar a ser candidato, vai ter que esperar 2030. E só quem pode derrubar esses 2 julgamentos distintos e condenações é o plenário do Supremo Tribunal Federal. Só, tão somente só. Eu sei que eles estão tentando aprovar uma anistia, que inclusive Valdemar Costa Neto disse que vai tentar abranger até o retorno da elegibilidade para que Bolsonaro possa participar do pleito eleitoral em 2026, ou seja, a princípio eles queriam anistia para o pobre coitado lascado, usado e manipulado como marionete, ou seria como gado, tocado para o 8 de janeiro. Agora não, agora já está público e notório. O próprio Valdemar Costa Neto, dando entrevista para o Globo News, falou: anistia para ver se a gente tenta livrar Bolsonaro e que ele consiga ser candidato em 2026. E não haverá anistia. Não pode simplesmente um projeto de lei ou um projeto de emenda à Constituição derrubar o trabalho da Polícia Federal, derrubar o trabalho da Procuradoria-Geral da República, derrubar o trabalho do Supremo Tribunal Federal, e não é de Alexandre de Moraes, é do plenário do Supremo Tribunal Federal que está condenando todos pela tentativa de golpe. Não pode. Até porque a última palavra é do Supremo Tribunal Federal. Então, Bolsonaro foi a aposta errada em 2018 da direita e da extrema-direita. E o golpe lascou tudo, porque não deu certo. E deixou Bolsonaro e sua organização criminosa exposta à justiça. E a justiça será feita. Bolsonaro deve ser denunciado em 3 situações: ladroagem das joias, que envolve o crime de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Quem disse isso foi a Polícia Federal, que já indiciou Bolsonaro por esses crimes. No outro fato típico criminoso, falsificação de documento público, falsidade ideológica, organização criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação do SUS. Organização criminosa.
Polícia Federal já indiciou Bolsonaro por todos esses crimes. Bolsonaro e mais 16. E no caso da ladroagem das joias, Bolsonaro e mais 11, dentre os quais estão ex-ministros, policiais, coronéis, generais, almirantes, políticos e grandes empresários. E Alexandre de Moraes deu agora, no final de setembro, 60 dias para a Polícia Federal concluir o inquérito em relação à tentativa de golpe, em que Bolsonaro deve ser indiciado, no mínimo, por 3 crimes: tentativa de golpe, incitação ao crime, organização criminosa. No mínimo, eu estou falando no mínimo. E eu não estou falando nem dos 10 processos que estão na primeira instância. Eu só estou falando do que está no Supremo Tribunal Federal. E a Polícia Federal tem até o final de novembro para encerrar esse inquérito policial, que estará conectado, ligado diretamente com a milícia digital e um monte de gente envolvida. Acredito que inclusive Carlos Bolsonaro, com a BIM paralela de Bolsonaro, que estará ali General Heleno, Alexandre Ramage, dentre outros, que abastecia e ligava com fake news, com relatórios mentirosos, com espionagem, toda essa organização criminosa que tentava, de toda forma, criar um ambiente que justificasse uma intervenção, um golpe de Estado. Era por isso que Bolsonaro, enquanto presidente da República, não sei se você se lembra, Bolsonaro trabalhava com a crise. Bolsonaro não vinha para trazer soluções aos problemas. Sempre que ele vinha, ele trazia um problema, como se ele não fosse o responsável por resolvê-los. Sempre atacando ora a culpa era do governador, ora a culpa era do prefeito, ora a culpa era do Congresso Nacional, e sempre a culpa era do Supremo Tribunal Federal, do TSE, de Alexandre de Moraes, e tal e coisa. Aí ele atacava um, xingava o outro, criava aquela situação, e sempre era uma situação desse jeito. E as redes sociais loucas, e jogava tudo, não sei o quê, comunista, artigo 142, até que chegou em 2022 e já estava tudo preparado. Se eu não ganhar, Bolsonaro, se eu não ganhar, tem fraude. Voto auditável, voto impresso, código-fonte, toda essa presepada. Ele já tinha preparado um ambiente. O que Bolsonaro não contava era exatamente com o retorno de Lula, com Alexandre de Moraes sem recuar 1 milímetro e com o comandante do Exército, Freire Gomes, que disse não ao golpe. E também o brigadeiro Batista Júnior, que também disse não ao golpe. E mais do que isso, Bolsonaro broxou, se acovardou no último momento. Se Bolsonaro tivesse ficado e encarado o 8 de janeiro e pegado à frente, acredito que parte dos militares teriam tentado o golpe com ele. Existia Almir Garnier, almirante, que disse que estava junto, e a polícia tem prova de tudo isso que eu estou falando, tá em relatórios da Polícia Federal. Estevão Teófilo, general de 4 estrelas, que era o comandante da maior tropa de homens do Brasil, disse que estava junto com Bolsonaro. Polícia Federal tem prova de tudo isso. Só que Bolsonaro, na hora do vamos ver, fugiu para os Estados Unidos, aproveitando-se do avião da Presidência da República para, inclusive, levar 2 malas de joias para os Estados Unidos. Quem disse isso foi Mauro Cid, na sua delação, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Se Bolsonaro tivesse ficado, nós teríamos um estado de guerra civil no Brasil. Porque parte
dos militares queriam um golpe de Estado. E a Polícia Federal tem várias conversas e áudios de militares de alta patente dizendo que era para ir para cima, que era para intervir. Só não foram porque o comandante Bolsonaro se acovardou e deixou o gado ir sozinho para o matadouro. E todo mundo que vivenciou tudo isso próximo de Bolsonaro sabe do que eu estou a dizer e conhecem quem é Bolsonaro. Escreve na sua agenda. Quando o Bolsonaro for preso, não fique esperando delação de X, Y, Z, não. É Bolsonaro que vai propor delação. Porque todos esses crimes que eu falei para vocês, que Bolsonaro já foi indiciado pela Polícia Federal, dá mais ou menos 35 anos de cadeia. E Bolsonaro vai fazer o que for necessário para tentar diminuir a pena dele. E ele, Bolsonaro, que se acovardou várias vezes, é que vai entregar o resto da organização criminosa. Não se engane, porque os sinais que ele dera durante a sua vida foi disso, de se acovardar, de na hora do bicho pegar fogo, ele recua, se acovarda e deixa os outros abandonados e lascados na frente, no fronte. Os pontas de lança se lascam. Quem trabalha na área de segurança pública entende o que eu estou falando. Os pontas de lança se lascam, enquanto a retaguarda já fugiu há muito tempo, que é Bolsonaro. Por isso que Bolsonaro é o grande perdedor nessas eleições. Ele foi usado e está sendo usado no seu capital político. E como ele será indiciado por vários crimes e não terá anistia e nem tampouco impeachment de Alexandre de Moraes, porque isso é coisa para alimentar a extrema-direita, para enganar a extrema-direita, eles já vão usar o capital dele e depois ir soltando ele paulatinamente. Até porque, quem foi o vencedor nessas eleições? O centro. Não foi a esquerda, nem foi a extrema-direita. E nem a direita em si. Foi o centro o grande vencedor desse pleito eleitoral. Assim, Tarcísio de Freitas e os outros candidatos da direita, do centro, se tiver, e da extrema-direita, vão tentar fazer uma postura de moderado, centro, equilibrado, sem extremos. E Bolsonaro não sabe o que é isso. Para você ser equilibrado, moderado, você tem que ser inteligente. Você tem que observar, perceber, saber quando falar e o que falar. Mesmo que muitas vezes eles falam para enganar, para manipular. Pegou o código? E Bolsonaro está bem aquém disso. Por isso que eles se deram com os burros na águas. E a aposta que fizeram em 2018 em Bolsonaro, com o golpe judicial, pela 13ª vara, que teve como cúmplice o Supremo, deu errado. Bolsonaro não tem isso. Bolsonaro só sabe trabalhar com mentira, fake news e teoria de conspiração. Porque ele quer continuar com a mamata, com o toma lá da cá. Se ele realmente tivesse uma ideologia, uma militância que ele realmente defendesse, ele não tinha fugido no dia 30 de dezembro de 2022. Se ele realmente tivesse algo contundente, uma militância, uma ideologia, ele tinha se posicionado de forma veemente, ou do lado de Ricardo Nunes,
ou do lado de Pablo Marçal. E não ter ficado ali, ó, vou ver o que que vai dar. Aí quem ganhar, eu vou falar que eu apoio, que eu estava apoiando e sempre apoiei. Foi o que ele fez ontem. Foi ridícula a fala de Bolsonaro ontem, com mentiras, com fake news e tentando se dar um de bonzão, de sabichão. Aí você olhava para a cara do Tarcísio estava assim, ó. Aí você olhava para a cara do Ricardo Nunes estava assim, ó. Não engana mais ninguém. A não ser gadinho, né? Aí o gadinho não tem jeito. E por falar em gadinho, bota, 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 sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Moraes, eu autorizo. Vai pra cima e resgata aquilo que vocês foram cúmplices, que agora esse crocodilo que vocês alimentaram em 2016 com o golpe da Dilma, em 2018 com o golpe de Lula, e que vocês foram cúmplices, partícipes e coautores, esse mesmo crocodilo que vocês alimentaram, estão querendo engolir vocês. Mas é o momento da conversão. E eu não vou mentir. O que que eu acho? Eu acho é pouco. Para o Supremo acordar para a vida, minimamente. E entender que se alimentar extremista e golpista e fascista, ele que será a grande vítima. E é o que eles estão fazendo com essas pautas anti-STF, pai. Mas você sabe que Alexandre de Moraes pediu a extradição de 63 pessoas que estão sendo processadas ou já foram condenadas pelos atos do dia 8 de janeiro, que estão foragidos na Argentina. Se eu te falar, você vai falar: não, Andréia, não é verdade. É verdade. E eu vou te mostrar. Primeiro, quem passou essa lista para o Brasil foi a própria Argentina. O Supremo Tribunal Federal comunicou à Argentina perguntando se tinha alguma pessoa que estava sendo processada ou condenada lá, que eles detectaram. Passou para o Ministério da Justiça, Lewandowski passou para o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e Mauro Vieira então entrou no campo diplomático com os diplomatas lá. E fizeram essa busca, e a Argentina passou o nome de 63 pessoas, condenadas ou processadas pela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, que eles detectaram que estão lá na Argentina. Primeira situação. Uai, mas Javier Milei, de ultradireita, ultraliberal, Andréia, culiado de Bolsonaro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bravata. Conversa para enganar gado e manipular as pessoas e ter o voto das pessoas. Nunca, não, não é isso, não é isso. É todo um teatro que ele fez, como Bolsonaro. Na hora do vamos ver, só quer ficar no poder, toma lá da cá e continuar no poder. Aí o que aconteceu? Alexandre de Moraes deu a ordem, que foi para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça faz todos os termos legais, os considerandos, manda para Mauro Vieira. Mauro Vieira foi e entrou em contato com a Argentina, pedindo, então, a extradição desses 63 golpistas que estão na Argentina. Depois que esse documento chegou na Argentina, depois de 5 dias, Javier Milei fez um decreto lascando com os golpistas que estão lá. Você está brincando, André? Não estou brincando. Olha o que Javier Milei fez. Ele não vai colocar o dele na reta por causa de ninguém, gente. Bota isso na cabeça de vocês. A Argentina muda lei após pedido do STF sobre alvos do 8 de janeiro e não dará refúgio a denunciados ou condenados em seus países. A alteração nas regras para a concessão da medida ocorre uma semana depois de ofício ser remetido ao governo de Javier Milei, aliado de Jair Bolsonaro. Olha o que está no decreto que Javier Milei editou, assinou e publicou. Não será reconhecida a condição de refugiado
a pessoas estrangeiras quando, antes de serem admitidas como refugiadas na República Argentina, tiverem sido denunciadas e ou condenadas fora do país por um crime grave. Assinala o texto que altera a Lei Geral de Reconhecimento e Proteção ao Refugiado. Ou seja, Javier Milei deixou publicado, oficializado, legislado por meio de um decreto que não vai dar refúgio para ninguém. Se a pessoa que entrou no país lá já tiver sido denunciado ou tiver um processo em trâmite ou condenado, não há que se falar em refúgio, em asilo. Para ter asilo, ela tem que ir antes que ocorra qualquer situação real de processo e de denúncia. Aí, talvez, analisando o caso, eles poderão dar refúgio, senão, não darão. E todos que estão lá, ou já estão sendo processados, ou já foram condenados. Quando eu vi isso aqui, que pessoas tinham fugido para a Argentina, aí veio um monte de gente, de gadinho, de bolsonarista, falando que lá é soberano, que o Brasil não poderia entrar lá para prender ninguém e tal, e que a Javier Milei não ia deixar, e que ia dar refúgio e tal. E eu sempre falei aqui, Javier Milei não vai fazer isso. Na Argentina, tem um contexto de golpe em que a Argentina pôs na cadeia todos os golpistas. Não foi como no Brasil aqui, no golpe de 64, que passou pano, não. Que teve anistia, vistas grossas, não. Na Argentina, eles colocaram generais, almirantes, todos na cadeia pela tentativa de golpe que houve lá. Pelo golpe que houve lá. Todos. E se Javier Milei fizesse diferente do que ele está fazendo aqui, o parlamento derrubaria Javier Milei. Por que, Andréia? Porque eles não aceitam golpistas. Pegou o código? É por isso que é tão importante que aqui no Brasil nós tenhamos a justiça, não ao bagrezinho, coitado, lascado, usado, abusado, abandonado e hoje presidiário, foragido e lascado, mas aos cabeças, como teve lá na Argentina. E eles escolheram o pior lugar para fugir, que é a Argentina, que tem esse contexto de golpismo inaceitável e inadmissível. E vou repetir, se Javier Milei fizesse diferente, o parlamento derrubaria Javier Milei. Pegou o código? Bota, bota, bota! Se lascou. Daqui a pouco, esses que estão lá já estão fugindo da Argentina. Só que vão ter que tomar muito cuidado, porque se forem pegos pela polícia de lá, a polícia vai prender e extraditar para o Brasil. É muito sério, gente. Tem um bando de gente aí tentando minimizar o que houve no dia 8 de janeiro, minimizar as reuniões de conspiração que Bolsonaro fez, de tratativas, de cogitação, de organização, da tentativa de golpe que houve no Brasil. Foi uma tentativa porque não deu certo, mas eles queriam depor um governo legitimamente eleito pelas urnas eletrônicas, que foi Lula. Isso é golpe de Estado. Eles fizeram tudo o que fizeram porque não aceitaram que o povo deu a maioria dos votos para Lula. Aí, fraude, código-fonte, toda essa situação. E os militares, durante o governo Bolsonaro, eles fizeram auditoria nas urnas e nunca encontraram nada. Colocaram até um hacker para fazer parte disso, Walter Delgatti, e Walter Delgatti, ele mesmo falou, eu não consegui entrar na urna, não é possível entrar na urna. Por quê? Porque ela não tem internet. Se tem acesso à internet, a gente consegue, se não tem, não tem como entrar.
E outra coisa, a urna tem fraude só quando eles não são eleitos. É isso mesmo? Porque foi eleita a maior bancada de deputados federais da história, acredito. 99, do PL, do partido de Bolsonaro, em 2022. Aí não teve fraude. Ah, tá. Foi eleita a segunda maior bancada de senadores da República, do PL, nas urnas eletrônicas. Aí não teve fraude. Ah, tá. Então só tem fraude quando é eleito alguém que não é do PL ou que não é aliado ou simpático a Bolsonaro. É isso, então. Ou então só tem fraude para Lula. Se for Lula, Lula é poderoso, hein, menino? Lula é poderoso demais, ué. Então só tem fraude quando o Lula é eleito. Ou melhor, quando a esquerda é eleita. Oi, André, mas por que, que o povo tem tanto problema com a esquerda, né? Talvez. Caiu? Talvez porque a esquerda seja a única que, de fato e de verdade, coloca o pobre no orçamento. E quando a esquerda coloca o pobre no orçamento, aí vem a mídia corporativa, a elite, a classe média e fala assim: o Brasil está se endividando, a dívida pública aumentou. A dívida pública aumentou, está tudo aumentando. A dívida pública. Tudo porque Lula está colocando o pobre no orçamento. Ah, mas quando coloca a isenção tributária do agro, da elite, tá tudo bem. Não, vai perder alguns bilhões, mas isso faz parte, né? Porque o agro é pop, o agro não sei o quê. Aí quando coloca, né? Mais um perinducalho para a classe média que está no Supremo, ou para a classe média que está no Congresso Nacional. Não, 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 é investimento, porque nós precisamos implementar novas políticas públicas de atendimento ao público e tal, e tal, e tal. Quando é imunidade tributária para os templos religiosos. Não, 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 não. Presta um serviço social relevante, importante, não tem nada a se endividar. Aliás, não é dívida, não é dívida. Nesse caso, tudo é investimento. Ah, quando investe ali em crédito para as mídias corporativas, não, não, não. Nós estamos revolucionando o Brasil. Hoje mesmo, não tem outra conversa na mídia corporativa a não ser o quê? Lula está aumentando a dívida pública do país. Sabe por quê? Porque ele está colocando o pobre no orçamento. Se tivesse colocando a elite, não saía nada na mídia corporativa. Porque, inclusive, a elite é dona da mídia corporativa. Se não é dona, paga para colocar aquilo que eles querem. Pegou o código? E quando mexe no orçamento, a elite brasileira fica em alvoroço. A classe média elabora narrativas muito bem elaboradas que são vociferadas e espalhadas, notadamente pela mídia corporativa. Por quê? Colocar o pobre no orçamento significa dizer diminuir o orçamento. E quando você diminui o orçamento, você diminui a parcela de quase 50% desse bolo todo que vai só para pagar juros da dívida pública. Para quem, Andréia? Para a elite. A elite brasileira fica com quase 50% de todo o orçamento da União só com pagamento de juros da dívida. E os juros vêm de onde, Andréia? Esses juros do Brasil, que é o segundo maior do planeta, só perde para a Rússia, que está em guerra. Vem aonde? Da onde, Andréia? Do Banco Central. Do Banco Central que Bolsonaro aprovou a sua independência.
Oh, uma grande vitória. Aí saiu na Rede Globo, TV, na Record, SBT, tudo. Uma grande vitória no governo Bolsonaro. A independência do Banco Central, uma grande vitória do mercado, uma grande vitória para o brasileiro. Banco Central é independente de quem? Aí você tem que fazer a pergunta, tá? No governo Bolsonaro foi aprovado que o Banco Central, antes que era ligado diretamente, de certa forma, subordinado ao Executivo Federal, passou a ser independente. Mas ele é independente de quem? O Banco Central hoje é independente do governo federal, no caso de Lula, e é independente do povo. Mas ele continua sendo subserviente, dependente e pau-mandado da elite brasileira. Por isso que nós temos juros tão alto. Aí eles colocam a culpa, é por causa da dívida pública. Não, meu querido. Todos os índices de Lula são positivos. Todos os índices econômicos de Lula são positivos. Ontem mesmo saiu que a expectativa do FMI cresceu em relação ao Brasil, Bolsa cresceu, investimento público, investimento privado no Brasil cresceu, desemprego caiu, inflação está controlada, está tudo certo, tudo organizado. Aí vem o Banco Central, daqui a pouco, pode escrever aí na sua agenda, vai vir e vai aumentar os juros mais um pouco. Por quê? Porque tem uma elite que manda no Banco Central, a quem ele é dependente. A elite da elite, que é 1% da população brasileira, que tem quase 70% de toda a riqueza do país, que manda no Brasil. E Lula tenta governar para o povo e dá um pouquinho do bolo, umas migalhas para o pobre. Aí, quando Lula faz isso, endividamento da dívida pública. É brincadeira? Não é fácil, não, gente. Não é fácil, não. E o triste é o pobre votar na direita ou então na extrema-direita ainda. E não consegue enxergar um palmo diante do nariz de todo esse processo colonizador de exploração, onde o pobre, o trabalhador, produz a riqueza e não usufrui dessa riqueza. E quando ele mais precisar, tiver lá já idoso, vai requerer a sua aposentadoria, vai descobrir que Bolsonaro lascou com ele. Eu tenho, acho que mais de 1000 vídeos e lives que eu fiz aqui falando da reforma da Previdência de 2019 de Bolsonaro. Você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que ter idade mínima, que antes não tinha. Você tinha um tempo de contribuição, você conseguia se aposentar. Agora você tem que trabalhar mais, tem que ter tempo, tem que ter idade mínima e a fórmula de cálculo mudou. Você vai receber menos do que você receberia antes de 2019. Pensão por morte? Eu não vou nem falar da pensão por morte, como ficou. Para viúvo e por viúvo, vão se lascar quando for requerer o seu benefício. Tudo que governo de Bolsonaro. O segundo documento que Bolsonaro assinou, em fevereiro de 2019, reforma da Previdência, que lascou com o trabalhador. Bolsonaro só não fez uma reforma trabalhista porque as medidas provisórias dele, 905 e 1023, que ele colocou para estabelecer uma reforma trabalhista, era tão ruim, mas tão ruim para o trabalhador, que o Congresso Nacional não teve coragem de transformar a medida provisória em lei. Isso é direita e extrema-direita. Eu não estou falando que a esquerda faz tudo para o trabalhador, para o aposentado, pensionista, não. Não, porque não tem nem como. Porque se Lula decidir fazer, eles derrubam Lula de novo. Mas o governo de esquerda progressista, ele pelo menos tenta pegar um pedacinho do bolo e falar, não, essa aqui é para o aposentado, é para o pensionista, é para o trabalhador, é para o mais vulnerável. Esse aqui é para o mais vulnerável. Tentar. Porque se ele for fazer de fato e de verdade, ele sofre um novo golpe. Lula é impeachmentado de novo e caçado e derrubado. Por quê? Porque a elite tem a maioria no Congresso Nacional. O agro, que não é pop, tem a maioria dos deputados e senadores.
A elite da elite, representada pela Faria Lima, por várias situações, tem a maioria de deputados e senadores. Aí Lula tenta fazer, tenta. E agora existe uma luta pesada ocorrendo no Congresso Nacional, que é essa aqui, ó. PSD faz cobrança para apoiar a reeleição de Lula em 2026. PSD de Gilberto Kassab quer casamento de mãos dadas do Planalto com Antônio Brito na Câmara para apoiar a reeleição de Lula em 2026. Kassab e Centrão, o mesmo partido do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. PSD do Kassab fizeram quase 900 prefeitos eleitos. PT 200 e pouco, PL 500 e pouco. Foi o grande vencedor nessas eleições e ele vai usar isso. Já é aliado de Lula, já está dentro do governo Lula. É o terceiro partido, PSD de Kassab, que tem mais cargos dentro do governo Lula. O primeiro partido é de Lula, naturalmente. O segundo partido é do vice, Geraldo Alckmin, naturalmente. E o terceiro é PSD, do Kassab. E Kassab está flertando com Tarcísio. Para quê? Falei para vocês ontem, ele quer vender o peixe dele. Lula, ou você nos pega de vez e coloca dentro do seu governo, ou nós vamos criar uma frente ampla para derrubar você em 2026, junto com Tarcísio de Freitas. Aí o Lula está no seguinte modo: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por quê? O Antônio Brito aqui, que é o candidato de Kassab para a presidência da Câmara de Deputados Federais, é menos pior do que o outro candidato. De quem? Ah, adivinha? De Arthur Lira, que quer fazer o seu sucessor. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Entre Kassab e Arthur Lira, é melhor ficar com quem? Quem é o menos pior? E vai ter que ficar, porque se não ficar, Lula é derrubado. Arthur Lira, eu acho que a gente já está passado. A gente já deu. Muito possivelmente Lula vai articular para fazer o Antônio Brito, do PSD, de Kassab, e fechar essa aliança, porque se não fechar, vão juntar todo mundo para em 2026 derrubar Lula, tendo Tarcísio na frente e Bolsonaro lá de papagaio de pirata, se já não tiver na cadeia. Acredito que estará. Então, por isso que eu falo, não é fácil ganhar a eleição sendo de esquerda. Porque é tanta mentira, tanta fake news que eles inventam para demonizar a esquerda. Por quê? Porque a esquerda tenta colocar o pobre no orçamento. Isso significa o quê? Diminuir o orçamento para a elite. Dizendo bem a grosso modo, para que a gente entenda. Entendeu? Do outro lado, Kassab está junto com Temer, lá em São Paulo, com Tarcísio e com Ricardo Nunes, verdade. Mas vai correr para onde? Para Lira? A minha esperança e o que me traz paz é que Lula é o presidente. E o que ele puder fazer para proteger os mais vulneráveis, ele vai fazer. E ele é experiente. E sabe de todos esses movimentos aqui. Sabe de tudo. E acredito que ele já aprendeu a como agir com esse povo. E a mensagem que fica desse pleito eleitoral agora, que é apenas uma sombra do que vai ocorrer em 2026, é que precisamos buscar o equilíbrio. O povo está se cansando. E acredito, inclusive, que já se cansou. Que esse extremismo instituído por Bolsonaro já está enchendo o saco. E é preciso começar a buscar sobriedade
ser mais racional. Olha, Andréia, mas é visando o interesse público ou não? Aí isso depende do caráter de cada um. Já é algo muito particular. Isso já é algo do caráter. Gente que entra na política para o atendimento do interesse público, porque tem uma missão pública. Isso é caráter. E tem gente que entra no ambiente político para ficar rico, para fazer propina, para dar um jeitinho, para o tomar lá da cá, para mamata. E o grande exemplo disso é Bolsonaro e sua família. Flávio Bolsonaro, com salário de R$ 44.000, conseguiu um empréstimo de R$ 6 milhões. Nunca, com a renda dessa, você conseguiria um empréstimo desse valor. E ele conseguiu, para comprar uma mansão lá em Brasília. Essa mansão ele ia quitar ela em 30, 40 anos. Ele já quitou o financiamento. De onde veio o dinheiro? As rachadinhas e os rachadões que estão por aí andando para lá e para cá dentro dos bastidores e corredores do poder. Porque são políticos que entram para surrupiar os cofres públicos e não estão nem aí para o interesse público. Às vezes ele quer até o caos, a balbúrdia, para tirar os holofotes dos reais problemas do país e da propinagem e da safadeza que está ocorrendo nos bastidores. Lembrei agora do PL, que não faz nada para o povo e só fica inventando anistia, impeachment, toda aquela presepada. Será por quê? Será que é porque realmente são só golpistas? Ou estão interessados em tirar os holofotes dos reais problemas do país, porque nos bastidores o bicho está pegando? Sabe quem vai responder isso? O Supremo Tribunal Federal, com Flávio Dino, em relação às emendas PIX, as emendas secretas, que eu já disse e vou repetir, será o maior escândalo dessa república desde a democracia. Essa história dessas emendas PIX que Flávio Dino pegou feio agora. Vamos aguardar. Dá aquela paradinha, curte a live. Curta a live, compartilhe com mais pessoas, com pessoas que precisam melhorar a comunicação, pessoas que querem estar juntos. Vamos estar juntos. E esse final de ano vai ser inesquecível. Vamos virar a chave. Muito obrigado, meu querido, minha querida, pela sua presença, sapiência e resistência. Coloca aí, sem anistia, somos resistência e queremos justiça. Coloca assim, ó, eu vou avançar com a Andréia. Eu vou avançar com a Andréia. Coloque desse jeito. Pegue seu e-book e coloque na sua agenda, dia 30, às 20h30, às 21h, no aulão aqui que eu vou fazer com vocês, junto com vocês, ao vivo. Tá bom, meu querido, minha querida? E dá aquela paradinha, curte a live agora. E aqui não, Jacaré. Aqui é sem anistia, queremos justiça. E Bolsonaro daqui a pouco vai ser presidiário. Não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta nada disso. Perdeu, supera, que fica melhor a situação. Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.